pode, assim, simplificar ou entender esse processo, entender o caso dele, a desburocratização disso? Porque parece tudo ser tão burocrático, parece tudo ser tão nublado que a gente não tem informação clara sobre isso. Na verdade, assim, a gente faz, né, eu faço, né, uma análise de toda a situação do trabalhador no INSS, que a gente fala que é o QNIS, né? O QNIS é onde está toda a vida do trabalhador no INSS. Essa análise que a gente fala de planejamento previdenciário, ele é muito importante para aquele trabalhador que, eu quero me aposentar, eu acho que eu tenho 30 anos, eu acho que eu tenho 35 anos. Então, esse não fique no achismo, vamos ver quanto você tem realmente para depois falar, olha, você pode se aposentar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, a gente consegue dar para esse trabalhador a data exata, né, de quando ele vai se aposentar, e também uma previsão de valor. Então, isso é o chamado planejamento previdenciário, tá? Eu aconselho todos a fazerem isso, porque assim, você fala, eu acho que falta 2 anos para me aposentar, mas é o achismo, né? Aí a gente faz esse planejamento previdenciário para te dar exatamente aonde você está, né? Onde você está perante o INSS. Olha, falta 1 ano, falta 2 anos, ou falta 3 anos. Ou você vai cair na regra de transição, ou você vai. Tem toda uma análise, né, do sua vida no INSS. Tem havido, eu tenho tido muitos casos onde a pessoa trabalhou lá em 1991, vamos falar, em 1993, e está registradinho na carteira de trabalho, aquele período onde trabalhou numa empresa, mas quando você vai ver a vida dele no INSS, esse período não consta lá. Isso era comum, porque o INSS naquela época não era informatizado, né? Então, a gente pesquisa tudo, pega a carteira de trabalho desse trabalhador, analisa o que tem e o que não tem no INSS, para aí sim corrigir erros, né? Dar essa posição para o trabalhador. O INSS ele vem informatizando, ele está ficando mais seguro, mas lá atrás não era informatizado, né? Então, tem alguns erros, sim, que precisam serem corrigidos antes que a pessoa entre com o pedido de aposentadoria. De repente, a pessoa pode entrar com um pedido de aposentadoria e esse pedido ser indeferido. E a pessoa fala, nossa, mas por quê, né? Se na minha carteira de trabalho eu já tenho 30 anos, já tenho 35 anos, por quê? Por esses problemas que vem dando. Lá em 1991 ele trabalhou na empresa tal, mas essa empresa tal não consta lá no INSS que ele trabalhou. Por isso, sua aposentadoria é indeferida. Então, é necessário corrigir erros, fazer essa análise, que a gente chama de planejamento previdenciário, para depois, né, dar a certeza para o trabalhador de quando, né, ele tem direito a essa aposentadoria. E corrigindo esses erros, né? Então, se a gente fosse desenhar um passo a passo aqui para esse trabalhador, seria, antes de entrar com o processo de aposentadoria, procurar uma consultoria, que é o seu trabalho, de fazer esse levantamento de todos os dados dele, as datas e tudo mais. Exatamente, exatamente. Não entre com o pedido de aposentadoria antes de fazer esse planejamento previdenciário, antes de saber se está tudo certinho perante o INSS, senão você pode ter a sua aposentadoria negada e você vai ficar com aquela cara, né, de ué, por quê, né? Então, fazendo planejamento previdenciário, você vai ter essa certeza de poder, então, então vou pedir minha aposentadoria porque está tudo certo, né? Aí posso até te falar casos, eu peguei o caso de uma senhora que ela tinha trabalhado lá em 1978, né? Depois parou, depois voltou a contribuir, enfim. Aquele registro de 1978 não consta, puxei lá e falava que um erro que era aquele CNPJ, né, daquela empresa, ela não constava, não tinha aquele CNPJ registrado. E estava lá na carteira de trabalho dela direitinho. Então, ela entrava com o pedido de aposentadoria e era negado, né? Porque não constava aquela empresa lá no INSS. Então, vários casos, assim. Também já peguei casos de. Acontece também, por exemplo, então, de uma empresa, você trabalhou naquela empresa, registrado, bonitinho, tá lá na sua carteira de trabalho,
e você saiu dessa empresa. Ok, depois continua trabalhando, não tem problema nenhum, né? Mas aí aquela empresa não deu baixa no INSS. E aquele vínculo que a gente fala ficou em aberto. De repente, você começa a contribuir como contribuinte facultativo, né? Que vamos falar um pouco do contribuinte facultativo. O contribuinte facultativo, eu aconselho só a contribuir como facultativo, só aquela dona de casa que realmente não tem renda, né? Ou aquele estudante, entendeu? Vou contar esse caso. Então, ela trabalhou lá atrás, né? E num banco, e esse banco não deu baixa, né? E ela voltou então a contribuir como contribuinte facultativo. O que aconteceu? O INSS, como não tinha aquele fechamento daquela empresa, ele invalidou todo o período daquela pessoa que foi como contribuinte facultativo. Então, invalidou todo 13 anos de contribuição facultativa, porque estava em aberto aquele vínculo daquela empresa anterior. Ou seja, ficou acumulando os vínculos. Não, deu a impressão para o INSS, porque o contribuinte facultativo ele não pode ter vínculo nenhum. Então, a impressão para o INSS é que, assim, ela contribuiu como facultativo, mas ela ainda estava trabalhando naquela empresa, né? Então, ela ainda estava trabalhando naquela empresa, como podia ser contribuinte facultativo, né? Caraca, mano. Então, invalidou 13 anos de contribuição facultativa, porque dava a impressão que ela estava contribuindo como facultativo, mas ela ainda trabalhava naquela empresa. Então, são esses erros que invalidam vários períodos do trabalhador. E o INSS não avisa, né? Não, Que da não, hora, 13 não. anos e o INSS não avisou. Ele não Ó, avisa. peraí, tem um negócio aqui. Essa pessoa entrou, é um dos casos que eu peguei, essa pessoa entrou com o pedido de aposentadoria, foi negado, né? E ela ficou, né, vamos falar aqui, com cara de ué, por quê, né? Uhum. Por causa disso. Então, são erros bem comuns no INSS.